Ups, liga não. Homem é assim mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Tudo bem com vocês? Oi de novo. Vamos lá então. No Desmachitizando de hoje, né, vem essa famosa frase de que homem é assim mesmo. E nessa de homem é assim mesmo, eu quero trazer algumas reflexões. Reflexões não do porquê, mas só refletir mesmo. O quanto que esse homem é assim mesmo. Eu tenho uma colinha aqui na frente, ok? Vou ler coisa por coisa. Mas assim, de acordo com o IBGE, em 2018, os trabalhos de casa, né? Então, passar pano, varrer, fazer comida, lavar louça, essas coisas, são 80% a mais realizado por mulheres do que por homens. E isso vem de uma cultura muito antiga, né, de que o homem não deve fazer as coisas em casa, de que o homem só tem que sustentar a casa e que a mulher é que tem que limpar a casa, mas... Bom, vindo de uma sociedade patriarcal, né, onde antigamente as mulheres não trabalhavam e ficavam em casa, não acho isso justo, né, não era nem por escolha delas, que fique bem claro isso, mas tá, né, só que hoje, século XXI, nós estamos num mundo onde mulheres trabalham muito mais do que homens, muitas vezes. Na verdade, sempre, né? Por quê? Porque as mulheres que trabalham fora geralmente também trabalham em casa. E aí as mulheres são obrigadas a trabalhar fora de casa e também fazer os deveres de casa sem a ajuda do maridão, do bonitão. Que quando faz alguma coisa tá ajudando a mulher, mas... né? Ajudando a mulher. Essas coisas, né, acredito que elas são colocadas na nossa cabeça, na cabeça de crianças, pra falar a verdade, desde quando são crianças. Quando a menininha tá lá, tá crescendo, com 3 4 anos, você dá um kit escrava pra ela, né? Porque a menina vai ter, lógico, que um fogão, uma panelinha, um pratinho pra poder aprender a fazer comidinha, vai ter uma bonequinha pra aprender a cuidar de bebezinho logo criança, e meninos vão ter carrinhos, vão ter motos, vão ter caminhão, vai ter coisa pra construir, coisa pra ir atrás. Então esse tipo de coisa é colocado na gente desde criança, né? Tanto que você vê rodos infantis femininos, né? Até rosa para meninas, mas não vê azul para menino, né? Separam as coisas assim, mas não ajudam lá uma coisa com a outra. Então assim, homem é assim mesmo, né? Será que a gente não pode lavar roupa? Será que a gente não pode passar uma vassoura em casa? Será que a gente não pode cozinhar? A primeira reflexão é essa. A segunda reflexão, segundo o Instituto Ipsos, em 2016, 41% das mulheres entrevistadas confessaram que têm medo de expressar a opinião delas perante homens, né? Porque homens geralmente são mais agressivos. E aí vem, a gente precisa ser agressivo? A gente não pode conversar com as pessoas, que nem seres humanos adultos, todos nós? A gente não pode simplesmente calar o nosso ego e ouvir a outra pessoa que está falando, porque quando... uma coisa que eu tenho falado bastante com as pessoas, né, que conversar não quer dizer que você vai necessariamente odiar a pessoa, né, e questionar também não quer dizer que você vai... que você está desconfiando da pessoa. Muitas vezes você só quer entender mais, né? Só que a forma que os homens são questionados, eles levam pro pessoal, né? Eles vivem tanto na agressiva e na defensiva, que quando são questionados são agressivos na resposta, ou então, para não serem atingidos, eles vivem questionando com um ato muito... aliás, de uma forma, perdão, muito agressiva, né? Aí vem de novo a pergunta, é necessário isso? A gente não pode conversar que nem pessoas normais? Que nem pessoas tranquilas que só, olha, olho a olho, consegue se comunicar? Então esse é um outro ponto que eu gostaria de refletir com vocês, né? Vamos buscar deixar as pessoas falarem, vamos buscar ouvir as pessoas. As ideias de outras pessoas podem, acreditem ou não, ser mais interessantes que a sua, né? As ideias de outras pessoas podem ser sim mais interessantes que a nossa, ou então pode agregar, né? Mas não necessariamente quer dizer que vai rebater. E o rebater não necessariamente quer dizer uma declaração de guerra, né? A gente tem que parar com essa infantilidade de não permitir que outras pessoas nos questionem. Porque se você tem segurança naquilo que você fala ou naquilo que você faz, você não vai ter medo de ser questionado. Porque qualquer coisa que te falarem, você vai saber da resposta, entende? Então, vamos permitir as outras pessoas falarem. Mais do que isso, vamos ouvir o pessoal, ok?
O terceiro ponto aqui é a Câmara dos Deputados. Isso foi em 2020, né? Ano passado. Foi visto que 85% da cadeira da Câmara dos Deputados são ocupadas por homens. Ou seja, 85% das decisões que envolvem todo o país, toda uma nação, está nas mãos de homens. E, bom, né, tendo homens aqui do Brasil, do governo brasileiro, que a gente conhece, a gente já sabe muito bem grande parte dos tipos de pessoas que há nessas cadeiras, né? Infelizmente não são partes muito bacanas, não são muito partes muito legais. Mas a gente tá tentando, né? Pelo menos tem 15% ali que tá buscando salvar e com certeza isso pouco a pouco vai mudando, isso vai aumentando, né? Porque até pouco tempo atrás era 100%. Agora tá 15%. Logo logo será 15% só de homens. E depois de múltiplos, né? Tipo, não vai precisar dividir mais entre homens e mulheres. Tenho fé que um dia a gente chega nisso. Um dia. Aí o outro é, olha só, né? Nós homens, nós temos um outro privilégio que é, nesse ponto, privilégio perante a sociedade, perante o mercado de trabalho, ok? Que é o de não tirar licença maternidade. Porque o que acontece, não sei se vocês sabem, mas quase metade das mulheres que tiram licença maternidade, elas tiram o tempo delas, né? Aí elas voltam pro trabalho, só que tem a criança, que geralmente a mulher acaba sendo mais responsabilizada dentro da sociedade pelos cuidados dessa criança. O que envolve levar ao médico, o que envolve levar, sei lá, pra escola, pra escolinha, o que envolve várias coisas que o pai, dentro da sociedade, acaba não tendo participação tão efetiva nisso. Aí o que acontece? Quase metade das mulheres, cerca de 24 meses após a licença maternidade delas, aliás, acabam perdendo o seu emprego. Isso foi um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas em 2016. Então, assim, pô, é uma criança, né? Que pode ser o seu filho, pode ser o seu sobrinho, pode ser o seu neto, pode ser até mesmo você. Ou pior, pode ser o seu irmão. Aí a sua mãe perdeu o emprego por conta da gravidez, que foi mal vista nesse caso dentro da sociedade, né? Será justo mesmo a gente deixar que as mulheres percam o emprego porque elas estão dando a vida? A outra aqui foi também um outro estudo, que é do Conselho Nacional de Justiça em 2013, ok? Que foi visto, na verdade, que mais de 5,5 milhões de crianças nesse país não têm o nome do pai no registro. Ou seja, né, nós homens que somos os grandes defensores da vida, defensores do direito da família e tudo mais, dentro dessa sociedade tão coerente que é o Brasil, nós homens somos os que mais abandonamos, né? Pô, 5,5 milhões de crianças sem o nome do pai no registro. 5,5 milhões de crianças que não sabem o nome do pai. E assim, né? Pelo jeito é melhor não saber. Mas será que precisa disso? Será que se nós homens não tivéssemos uma educação sexual bem mais saudável e uma atitude também com relação ao sexo muito mais saudável, será que isso não seria diminuído? Né? Possivelmente grande parte desses 5,5 milhões de crianças talvez não existiria. Ou talvez teria o nome do pai registrado e todo mundo tranquilo. Né? E o não existir não é no fato de, tem que pelo menos existiu. Mas será, né? A criança está sofrendo. Então, assim, tantas coisas a se pensar, né? Pra quê? Então fazer uma criança se você vai abandoná-la? Usa camisinha, cara. Usa camisinha. O outro foi uma pesquisa da Datafolha, que foi feita em 2018, que disse que a cada 7 segundos no Brasil, uma mulher é estuprada. Acho que não tem nem muito o que falar sobre isso, né? Homens, de novo, a gente volta na importância da educação sexual. É importante conversar sobre sexo, falar sobre sexo e ainda mais sobre respeito. Ainda mais o homem saber que ele não é essa máquina de sexo que parece que é. Assim como uma mulher, né, não é, ou qualquer outro ser humano que acaba sendo estuprado, não é um saco de sêmen, né? Então é importante ter realmente a educação sexual para evitar o máximo possível, né, cortar
definitivamente essas questões de estupros, né? Questões de estupro, cara, se você conhece alguém que estupra, por favor, seja homem de verdade e denuncia. Se você for esse cara, mano, se denuncia, é sério. É um assunto muito pesado esse, muito pesado mesmo, até esquisito fazer esse tipo de vídeo, mas infelizmente faz parte da sociedade, então faz parte de um assunto que a gente tem que conversar. Mas assim, cara, vamos tirar, né, essa coisa de que nós somos predadores e que temos sempre que estar de pinto duro para poder estar sempre disposto a comer, seja lá que buraco que for, né? A gente não precisa disso, certo? É um assunto realmente muito delicado, muito triste, né? Muito triste realmente ter que falar sobre isso, mas a cada 7 segundos é muita coisa, né? Muita coisa mesmo. E por fim, segundo a ONU-DEC em 2014, 95% dos assassinatos no mundo são cometidos por homens. Então assim, o bicho homem, né? O bicho macho da nossa sociedade é um ser humano muito doente, né? Um ser muito doente. É um ser que precisa de cura, é um ser que precisa de se compreender. E é um ser que precisa, o quanto antes, parar. Parar de machucar os outros. Parar de se achar o centro do universo. Parar de achar que homem, né, que ter um pau vai te dar um poder que não existe, é aqui, né? É um assunto tanto complexo esse, depois trarei outros vídeos trazendo assuntos parecidos, mas a gente conversando um pouquinho mais sobre isso, certo? Mas o meu apelo de hoje é, vamos ser homens bons, né? Pra gente mesmo e depois pros outros. Vamos tirar de nós esse patriarcado, esse machismo tóxico, que machuca, que fere, que mata. A gente não precisa disso, a gente pode de fato viver numa sociedade boa, mas não boa somente pra gente, e sim boa pra uma sociedade de fato. Uma sociedade ela é composta por diversas pessoas, não é só por um tipo não, ok? Então, é isso. Um abraço, viu?